Sartori, psicóloga clínica e atuo com psicoterapia psicanalítica. E estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a função materna. Bom, gente, essa questão da função materna para a psicanálise é muito conhecida por todos, da importância que a psicanálise ela coloca sobre a função materna e para a construção do psiquismo. A função materna, ela tem uma importância fundamental, como diz o nome, aí vou fazer uma brincadeira, fundamental. Ela ajuda na formação do psiquismo. Mas eu quero conversar com vocês sobre uma questão que muitas pessoas me perguntam. Nos cursos é uma questão que é muito levantada. Então assim, Aline, quando a gente fala em função materna, a gente está falando da mãe que gestou e que teve esse bebê? Nós estamos falando da mãe biológica? É a mulher que vai exercer essa função? Bom, essas perguntas elas borbulham. Gente, quando nós falamos em função materna na psicanálise, nós estamos dizendo de uma pessoa que exerce a função de cuidar do bebê. E o cuidar é cuidar das necessidades que naquele momento, principalmente nos primeiros meses, nós falamos em torno dos 4, 5 meses. A criança ela necessita de que quem vai exercer a função materna daquela criança, ela esteja ali disponível para que ela possa cuidar daquele bebê em cada detalhe. Então, nós precisamos nos primeiros meses do bebê, nós nos adaptarmos a ele. Então, começa aí a formação do psiquismo. Ter uma rotina onde a gente se adapta, onde ele tenha o tempo de dormir, onde ele tenha aquele silêncio, onde o som de quem está exercendo a função materna seja uma musicalidade, alguém que consiga atender aos apelos daquele bebê e tentando interpretar o que ele está dizendo, com aquele choro, com aquele resmungo, de se aproximar daquele bebê com afeto. Então, isso que é a função materna, é alguém que vai exercer, eu citei aqui mais esses primeiros meses, mas a função materna, ela se estende ao longo do desenvolvimento. Em cada fase do desenvolvimento da criança, a função materna terá novas exigências. Então, cada virada de ciclo, por exemplo, na virada de ciclo dos 5, 6 anos, 6 para 7, a criança passa a ter outras demandas. Ela passa a ter uma demanda onde ela vai exercer o aumento da possibilidade, como por exemplo, a aprendizagem agora da alfabetização. Ela vai começar a ler, a escrever, e isso mexe com a criança, traz medos. E a função materna vai atuando ali, acolhendo aquela criança, compreendendo, estando com ela. E também quero trazer assim, algo que é importantíssimo dentro da função materna, que vou trazer um termo de Winnicott, que a mãe tem que ser suficientemente boa, para a gente desidealizar essas questões da função materna, que tem que ser perfeita, que não pode errar. Não, ao contrário, o Winnicott ele traz que a mãe tem que ser suficientemente boa. Lembrando, quando eu falo mãe, estou falando da função materna. E gente, o que é isso? É que a gente precisa também errar. Que quando nós nos colocamos também como seres humanos, que chora, que cansa, que tem raiva, isso também apresenta algo de realidade, algo de um outro ser humano, e que as crianças vão poder ver em nós aquela identificação de um outro ser humano também. Porque os excessos, tanto o excesso
de superproteção, quanto o excesso de falta, ele é extremamente prejudicial para a formação do psiquismo. Ele vai gerar muitos aspectos que vai aparecer de forma muito intensa na personalidade. Então, ou com muitas inseguranças, ou com mecanismos de defesa de onipotência, com dificuldades de enfrentar a realidade, com melancolias, que é o que nós chamamos de depressão. Então, olha quantas coisas essa função materna ela tem influência. Gente, é um assunto amplo demais que nós ficaríamos muito tempo conversando disso, mas acompanhe as redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, e lá nós vamos conversando sobre isso. Deixe suas perguntas aqui nos comentários, no direct, e nós vamos podendo ampliar. Aqui é um gostinho para a gente poder conversar sobre isso. Até breve!